Mateus, capítulo 10, versos 16 até o verso de número 23. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, este será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Meus irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 16, o capítulo anterior à oração sacerdotal do Senhor Jesus, no contexto em que o Senhor Jesus está dando os seus discípulos para a sua morte, para a sua crucificação, ele os admoestou, dizendo: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo, anos depois, escrevendo a Timóteo, o evangelista Timóteo, ele o exortou e o alertou, admoestou mesmo, dizendo que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E a passagem que temos diante de nós para considerar nesta noite aborda exatamente essa mais pura realidade na vida cristã. Todos quantos quiserem ser fiéis ao Senhor, todos quantos sinceramente desejarem ser testemunhas vivas de Cristo, ser sal na terra, ser luz no mundo, eles serão objetos de perseguição nessa vida. É verdade que o Senhor graciosamente coloca alguns em circunstâncias e situações em que eles são, em grande parte, poupados dessas perseguições mais intensas, de perseguições mais intensas. Outros, entretanto, o Senhor permite que passem por todo tipo de provação, tribulação e perseguição, não pelos seus próprios erros, mas pelo seu amor por Cristo e pela seu compromisso com Ele e pela sua determinação de serem fiéis ao Senhor. E, meus irmãos, nessa passagem, o Senhor exorta os seus apóstolos e indiretamente exorta os seus ministros e a sua igreja de modo geral com relação a esta realidade na vida cristã e mais especificamente essa realidade ministerial. No domingo retrasado, estivemos aqui considerando a sessão final do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, que, como eu expliquei para os irmãos, ao mesmo tempo em que ela conclui a sessão anterior, resumindo as atividades missionárias do Senhor Jesus Cristo, que incluía a pregação,
a expulsão de demônios e o ensino e as curas que ele realizou. A sessão serve também como uma introdução ao capítulo 10, onde nós encontramos várias orientações e várias instruções que o Senhor Jesus deu aos seus apóstolos quando ele os enviou, como vamos considerar aqui, como ovelhas para o meio de lobos, para anunciarem a sua palavra e pregarem o seu evangelho. E nessa oportunidade consideramos as necessidades e as providências fundamentais e básicas para a missão apostólica. O mais fundamental e o mais essencial é suplicar ao Senhor da Seara que Ele envie e prepare, chame, comissione trabalhadores para a sua seara, porque os campos estavam maduros para a colheita. E o Senhor Jesus Cristo, na condição de Deus, mas na condição de homem também, ele não poderia, apesar das suas múltiplas atividades, da sua diligência, como temos acompanhado as obras do Senhor Jesus Cristo, anunciar o Evangelho em todos os lugares. E no domingo passado, nós consideramos juntos como o Senhor mesmo responde a essas orações, selecionando dentre os seus discípulos 12 deles, para que estivessem mais próximos a eles e para que fossem preparados e treinados para o desempenho do ministério único do estabelecimento da igreja, da instituição da igreja, na dispensação do Evangelho, na sua forma universal da nova aliança. E vimos como o Senhor os instruiu, especialmente com relação a quem eles deveriam se dirigir, a quem eles deveriam pregar, primordialmente o Evangelho, qual era a missão deles, que consistia, entre outras coisas, especialmente do anúncio e da pregação da sua palavra, bem como orientações com relação ao sustento deles e os adverte com relação às ações e às reações quanto à estadia deles nas cidades, nas casas aonde eles deveriam levar a palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, na sessão que nós acabamos de ler, do capítulo 10, que se estende do versículo 16 até o versículo 23, nós encontramos algumas admoestações ou alguns alertas que o Senhor dá aos seus apóstolos antes dessa missão preparatória, dessa missão de treinamento para a qual eles estavam sendo enviados pelo Senhor. Encontramos aqui a advertência de Jesus com relação aos perigos que eles encontrariam, bem como exortações com relação às cautelas, aos cuidados que eles deveriam ter nesse contexto, e ainda encorajamentos para que eles, apesar das dificuldades, das tribulações, das perseguições, perseverassem até o final e desempenhassem a contento, debaixo da graça de Deus e do poder e da capacitação do Senhor Jesus Cristo, o ministério para o qual eles haviam sido chamados e comissionados. Então, aqui temos, meus irmãos, quero convidar os irmãos para estudarmos essa porção que temos diante de nós sobre o tema ovelhas no meio de lobos, porque é exatamente isso que nós temos aqui. Alertas acerca da oposição e das perseguições que os apóstolos do Senhor Jesus enfrentariam quando eles percorressem as cidades de Israel, anunciando a Cristo, a palavra de Cristo, anunciando o seu Evangelho e reproduzindo as obras que o Senhor Jesus vinha realizando
e para as quais ele os havia extraordinariamente habilitado e capacitado. Então eu convido os irmãos a observar, em primeiro lugar, no versículo 1, a admoestação, uma admoestação geral, um alerta geral que nós encontramos aqui, que, num certo sentido, serve até como tema dessa passagem inteira. Em segundo lugar, dos versículos 17 a 20, a perseguição religiosa e civil que eles experimentariam. E nos versículos 21 a 23, o ódio da família, o ódio familiar, o ódio familiar e o ódio da sociedade, de um modo geral, que eles teriam, com o qual eles teriam que seriam confrontados e eles teriam que enfrentar. Então vamos, irmãos, estudar um pouco essa passagem, com a graça de Deus, procurar compreender-a melhor, tentar elucidar um pouco algumas seções mais difíceis delas e também aplicá-las, extraindo delas lições práticas para a nossa direção e para a nossa vida. Com relação à admoestação, ao primeiro versículo 16, como eu disse, temos aqui uma admoestação ou um alerta geral acerca da condição e da atitude do crente neste mundo. E aqui o Senhor Jesus usa algumas figuras para ilustrar qual é a condição, não apenas qual seria a condição dos apóstolos na viagem que eles empreenderiam, e não apenas qual a condição dos ministros do Evangelho, mas a condição, na realidade, do crente em geral nesse mundo. E o Senhor Jesus usa uma figura muito conhecida, como era seu costume na época, a figura das ovelhas e dos perigos que as ovelhas enfrentavam pelos seus predadores naturais na Galiléia, na Palestina, que eram os lobos ferozes. E o Senhor Jesus, então, deixa bem claro para os apóstolos e bem claro para nós qual seria a condição deles neste mundo, na viagem que eles estavam empreendendo, e qual é a nossa condição neste mundo. Nós somos ovelhas colocadas no meio de lobos. Essa é a nossa condição. E o Senhor Jesus usa essa figura como na época, porque talvez haja poucos animais tão indefesos quanto as ovelhas. Poucos animais tão sujeitos e frágeis, e sujeitos às dificuldades, aos perigos, aos predadores, como as ovelhas naquela época, e como as ovelhas ainda hoje. Elas tinham muitos predadores naturais, especialmente os lobos, e elas não tinham basicamente como se defender, a não ser correndo, e não são grandes corredoras, não tem grande desenvoltura para correr, como outros animais que fogem, como as gazelas, os veados, que correm rapidamente e assim se livram dos seus predadores naturais. Aqueles que cuidam de ovelhas, lemos sobre isso, eles mencionam que elas são, de fato, alguns dos animais mais estúpidos e mais indefesos que existem. Eles até, lendo sobre isso, eles até dizem que são tão tolas que as ovelhas se machucam, às vezes se matam, quando simplesmente besouros ou bichinhos começam a zoar no seu ouvido e elas batem com a cabeça em árvore ou pedra, e as pedras às vezes acabam morrendo por causa disso. E como mencionei antes, são absolutamente indefesas. Enquanto que os lobos vorazes eram animais que facilmente podiam destruir as ovelhas, dilacerá-las e matá-las e se apoderarem delas. E essa é a nossa condição nesse mundo, diz o Senhor Jesus Cristo. Nós somos como ovelhas no meio de lobos. Não devemos ser tolos, não devemos ser insensatos, não devemos imaginar que os lobos são bonzinhos, que eles não vão nos causar dano. Não, essa não é a realidade. Nós somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo a amar até os nossos inimigos, mas nós não somos chamados para imaginar que os nossos inimigos não são nossos inimigos tolamente, porque eles são inimigos do Evangelho, sim.
E com relação à nossa atitude geral, nessa condição, o Senhor Jesus usa outras figuras, nos admoestando os seus apóstolos que nessa condição eles deveriam, portanto, ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isto é, que eles deveriam ser sábios como as serpentes, cuidadosos, prudentes, sagazes, não serem bobos, não serem tolos. As serpentes não se expõem, elas se escondem, elas fogem, elas não ficam ali se expondo aos perigos para serem devoradas e destruídas pelos seus predadores. E assim também nós somos exortados e chamados a ser. Mas, por outro lado, Jesus como que equilibra isso, dizendo que nós devemos também ser simples como as pombas. E a ideia provável aqui, da palavra utilizada na língua original, é que nós não devemos dar margem para nos colocarmos e nos expormos ao perigo. Devemos ser discretos, devemos ser singelos, devemos ser simples, não devemos estar cutucando outras pessoas, os outros, ou provocando reação contra nós, porque já basta a reação que o próprio Evangelho provoca quando pregado, quando anunciado, condenando a pecaminosidade do ser humano e exortando-os a irem a Cristo como único e suficiente Salvador. E, meus irmãos, nós temos muitos exemplos bíblicos da atitude que o Senhor Jesus recomenda não apenas para os apóstolos, eu repito, e para os seus ministros, mas para a sua igreja, como ovelhas colocadas no meio de lobo. Um desses exemplos é o exemplo do Senhor Jesus Cristo, quando ele foi confrontado pelos fariseus, no capítulo 22 desse mesmo evangelho, do Evangelho de Mateus, no versículo 21 e versículos anteriores, quando então, querendo apanhar Jesus numa cilada e fazer com que ele ou condenasse o Império Romano, ou então defendesse o Império Romano e se colocasse ou contra os dominadores militares e políticos da região, ou contra o povo, nós lemos assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviando-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: mestre, sabemos que és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Vejam a sagacidade desses homens. Dize-nos, pois, o que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Esperando que Jesus respondesse que sim, era lícito, que eles estavam com todo o direito, e assim provocariam a ira do povo, ou então que não, que César, o Império Romano não tinha esse direito, e aí então provocariam, poderiam então apresentar algum motivo para que Jesus fosse condenado. E todos nós conhecemos a resposta prudente, como das serpentes, e simples, como a das pombas, que Jesus deu: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E assim nem ele corrobora com a impiedade do Império Romano, com tudo aquilo que havia de errado, e nem tampouco é objeto da insatisfação do povo, e com sabedoria ele expressa verdades e realidades que poderiam ser expressadas mesmo, que deveriam ser expressadas, que cabe na verdade as coisas de Deus a Deus e as coisas de César a César. E assim Jesus nos ensina, meus irmãos, como é que nós, como ovelhas, em meio de lobos, como esses lobos fariseus, prontos para pegarem o Senhor Jesus em alguma palavra em falso, alguma coisa assim, para utilizarem contra eles. E como nós devemos agir com a prudência e com a inteligência, vamos dizer, animal, instintiva das serpentes,
e, ao mesmo tempo, com a discrição e a simplicidade e a singeleza das pombas. Mas, meus irmãos, esse verso 16 é apenas a admoestação geral, um alerta geral com relação à nossa condição nesse mundo e a nossa atitude em geral diante dessa nossa condição. Mas o Senhor Jesus é mais específico. E ele então, nesse momento em que ele está enviando os seus apóstolos, como ovelhas para o meio de lobos, ele os admoesta e os adverte de uma forma mais específica com relação à perseguição religiosa e à perseguição civil, a perseguição política, a perseguição governamental, que eles experimentariam como por amor a Cristo e pelo seu compromisso com a sua palavra e com o Senhor Jesus Cristo. Nos versículos 17 a 20, nós vemos exatamente esses dois tipos de perseguição que no decurso da história da igreja os crentes têm enfrentado, essas duas fontes de oposição, a perseguição religiosa e a perseguição civil, a perseguição das autoridades civis, a perseguição dos governos. Acautelai-vos dos homens, disse o Senhor Jesus, porque vos entregarão nos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então, os irmãos podem claramente ver que no versículo 17, a fonte dessa perseguição é de natureza religiosa, ou seja, é mencionado aqui tanto as sinagogas, como também os tribunais, para os quais os judeus eram levados e aos quais eles eram submetidos com propósito para serem julgados e assim condenados ou não. Aqui temos primeiro a demonstração geral, acautelai-vos dos homens, quando o Senhor Jesus deixa bem claro que os lobos são homens. Os lobos acerca dos quais ele havia advertido, eles são homens, eles são seres humanos. É verdade que, em última instância, o inimigo das nossas almas é o diabo, é Satanás. Mas ele age através dos seus agentes humanos. E os irmãos devem recordar, no livro de Apocalipse, como em linguagem figurada, João menciona a besta que emerge do mar, se referindo aos poderes civis, aos poderes militares, aos poderes terrenos que se lançam contra a sua igreja, e a besta que emerge da terra como uma referência aos poderes religiosos. Tem aparência de ovelha, mas quando fala é como uma fera, como um dragão terrível. E essas, meus irmãos, eu repito, têm sido as duas grandes fontes de perseguição da igreja ao longo dos séculos. A própria igreja, a falsa igreja, os religiosos, como, por exemplo, Jesus mesmo experimentou por parte dos escribas e por parte dos fariseus hipócritas. E a perseguição civil, a perseguição militar. Os tribunais aqui mencionados, eles certamente se referem aos sinédrios, aos tribunais judaicos, onde os judeus eram levados para ser submetidos e julgados ali, muitas vezes eram condenados e muitas vezes também açoitados nas sinagogas. E no versículo 18, a referência claramente é a perseguição militares, quando nós lemos que por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E assim tem acontecido no decurso da história da igreja. Aqueles que são fiéis a Cristo, aqueles que o amam e são sal na terra e luz no mundo, e anunciam a sua palavra como coluna e baluarte da verdade, e dão testemunho do Evangelho e testemunho de Cristo, têm sido muitas vezes objeto de perseguição religiosa,
como Jesus foi, como os reformadores foram, como os puritanos foram também no século XVII, muitos deles tiveram que fugir para o Novo Mundo, preservar a vida e poder adorar e cultuar a Deus na simplicidade do Evangelho. E a história da igreja está cheia de pessoas que, na verdade, muitos foram martirizados, ou porque foram perseguidos pela igreja, ou por motivação religiosa, ou porque foram perseguidos pelas autoridades civis, pelos poderes constituídos, pelas forças militares, e então muitos foram conduzidos ao martírio por amor ao Senhor Jesus, e muitos experimentaram o espólio dos bens, muitos experimentaram o despojo, muitos experimentaram serem expulsos para outros países, e muitos experimentaram mesmo mortes e mortes terríveis, por amor ao Senhor Jesus Cristo. A razão é muito claramente mencionada aqui, por causa de Cristo, ou seja, por causa do compromisso deles com Cristo, por causa do amor que eles tinham por Ele, pela sua palavra, pela sua causa, pelo seu Evangelho, é que são objeto de perseguição. Alguém já disse que o que suscita a perseguição, a indisposição e a ira das pessoas contra os crentes não são tanto os seus defeitos, mas as suas virtudes. É quando eles andam na luz do Evangelho e desmascaram as trevas e a conduta iníqua e ímpia daqueles que estão ao seu redor, é que eles são objetos da perseguição e do furor e do ódio daqueles que os cercam. Mas essa perseguição religiosa e civil não é sem propósito, como vemos aqui na segunda parte do versículo 18. Ela tem um objetivo, ela tem um propósito. Dessa maneira, quando o inimigo das nossas almas pensa que está alcançando vitória sobre nós, na realidade ele está nos proporcionando oportunidade para testemunhar do Evangelho da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. E a melhor ilustração disso é a vida dos muitos mártires da história da igreja, que quando foram levados diante de reis e diante de autoridades e de príncipes, mesmo tendo a sua cabeça ali a risco, eles deram testemunho fiel da graça de Deus, testemunho cristão, permaneceram firmes na fé, e então tiveram a oportunidade de ser testemunhas diante de pessoas, reis, autoridades, diante das quais eles naturalmente, normalmente, dificilmente teriam oportunidade de testemunhar da graça de Deus e do Evangelho de Cristo Jesus. Foi assim com o seu próprio Senhor Jesus Cristo, e foi assim com o apóstolo Paulo, que nas suas prisões e nos seus encarceramentos, teve a oportunidade de, várias vezes, ser conduzido diante de autoridades, governadores, reis, imperadores, e ali, então, ter o privilégio de testemunhar da graça salvadora de Deus em Cristo, da verdade do Evangelho, de que Jesus era, de fato, o Messias prometido, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E essa seção, meus irmãos, acerca da perseguição religiosa e civil, nos versículos 17 até o versículo 20, ela se encerra com um encorajamento. É verdade que essas coisas acontecem. Os crentes, os ministros do Evangelho, especialmente em determinadas culturas, em determinados países, eles devem estar prontos para dar a razão da sua fé, e quando forem levados diante de tribunais humanos, passarem por aquele momento de tribulação, de dificuldade, de grande angústia, que é defender a sua fé diante daquelas autoridades, tendo muitas vezes a própria vida em risco. Não é fácil. Qualquer pessoa que já teve o desprazer de ter que ir diante de um tribunal humano e aí então defender a sua causa e se explicar e coisas assim, já é uma situação muito difícil. E muito mais quando isso se dá por motivação religiosa, por causa da nossa fé, e muitas vezes até quando a nossa própria vida está correndo perigo. Mas nesse contexto, meus irmãos, o Senhor Jesus encoraja os seus apóstolos, dizendo que quando isso viesse a acontecer, eles não deveriam se preocupar
em como ou o que haveriam de falar, porque naquela hora seria concedido a eles o que eles haveriam de dizer, visto que na realidade não seriam eles que falariam, mas o Espírito de Deus que habitava no coração deles iria operar de tal maneira, dando lucidez, compreensão, iluminação, clareza de mente espiritual e linguagem e palavras, para que eles pudessem expor adequadamente a causa de Cristo, anunciar corretamente o Evangelho, com intrepidez, com ousadia, com confiança, com segurança, porque na realidade eles não precisavam depender deles, porque de forma extraordinária Deus os abençoaria e o Espírito Santo de Deus os capacitaria a falar e a defenderem a sua causa de Cristo diante das autoridades, dos tribunais e dos reis. Isso não significa que eles fossem inocentados. Por melhor que fosse a sua defesa, do próprio Senhor Jesus Cristo, os opositores sempre encontrariam alguma maneira, então, para condená-los, como fizeram com o Senhor Jesus Cristo, como fizeram com vários dos seus apóstolos e como fizeram com muitos crentes durante a história da igreja. Mas essa preocupação, pelo menos, eles não precisavam ter. Ou seja, o Espírito Santo de Deus iria falar por meio deles, e eles teriam a oportunidade, a maneira de falar corretamente, de expor a causa de Cristo corretamente, diante dessas circunstâncias tão adversas, e que naturalmente, normalmente, encheriam qualquer pessoa de temor, de tremor, e dificultariam a nossa defesa, e dificultariam naturalmente a exposição da palavra de Deus, a exposição do Evangelho. Que bênção, meus irmãos, e que conforto e que consolo nós temos aqui com essa promessa de capacitação, de provisão espiritual para aqueles que, por causa de Cristo, por amor a Cristo, são levados e colocados em circunstâncias nas quais eles são obrigados a defender a sua atitude, defender a sua posição, defender a sua fé e assim tendo até oportunidade para expor o Evangelho, anunciar o Evangelho e apresentar o Evangelho da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, o texto continua e o Senhor Jesus aponta ainda e adverte os seus apóstolos e a nós, indiretamente, com relação a outra fonte de perseguição. E eu me refiro ao ódio da sociedade em geral e ao ódio que muitas vezes os próprios familiares mais chegados nutririam e expressariam de maneira às vezes até violenta contra aqueles que amam a Cristo e que confiam exclusivamente a Ele, a sua vida, e têm a sua vida, o seu coração mudado, a sua vida mudada, a sua própria cultura mudada, a sua maneira de ver o mundo mudado, e muitas vezes isso acaba causando perseguição e ódio familiar. Verso 21, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E aqui, meus irmãos, encontramos uma advertência que tem servido de conforto e de consolo e de admoestação mesmo, de alerta para muitos que se convertem pela pregação do Evangelho, que são feitos novas criaturas e que não podem mais compartilhar da maneira de viver daquelas pessoas que lhes são mais chegadas e queridas. Muitas vezes, quando o Evangelho é pregado, filhos se convertem, e aqueles filhos que são crentes e que têm pais ímpios, sabem muito bem, conhecem um pouco da realidade, pelo menos daquilo que nós estamos falando aqui. Ou então pais se convertem, mas os filhos não. Ou os maridos se convertem, as mulheres não.
E por isso o Senhor Jesus disse que não penseis que eu vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer a espada, porque marido se levantará contra mulher, mulher contra marido, mãe contra filhos, filhos contra pais, e assim por diante. Essa é a divisão que o Evangelho causa. Quando, pela pregação do Evangelho, aqueles que respondem positivamente a ela, e se submetem a Cristo, e são regenerados, e são feitos novas criaturas, e passam a viver de uma maneira diferente, se arrependem dos seus pecados, e são progressivamente santificados, e querem viver de maneira justa e piedosa, eles passam a experimentar variados tipos de perseguição, muitas vezes, na sociedade em geral, serão odiados de todos, são objetos do furor, muitas vezes, e da ira da sociedade, que não admite e rige os dentes mesmo contra a conduta e as posições da fé cristã. Vejam, por exemplo, como reagem aqueles que defendem o aborto, que defendem o homossexualismo, coisas dessa natureza, quando nós nos levantamos e proclamamos e anunciamos como a palavra de Deus, como Deus condena esse tipo de conduta e esse tipo de atitude, e como as pessoas morrem de ódio e de raiva, só não matam porque não podem. Porque se pudessem, eles matariam mesmo, ou entregariam à morte aqueles que ousam defender e proclamar a conduta cristã do Evangelho e condenar a conduta das trevas que impera nesse mundo. E muitas vezes isso não se restringe à sociedade em geral, mas infelizmente chega, como o Senhor Jesus adverte aqui, aos próprios familiares. E muitas vezes alguns familiares, alguns filhos não matam os pais, e maridos não matam as mulheres, e pais não matam os seus filhos, ou irmãos não matam os seus irmãos, porque não podem. Mas no coração eles são assassinos, porque odeiam mesmo, quando eles veem a conduta reta, íntegra, séria, verdadeira, genuína, piedosa, em contraste dos seus filhos, ou das suas mulheres, ou dos seus maridos, em contraste com as suas próprias vidas iníquas, mentirosas, lascivas, pecadoras, quando a luz do Evangelho e da conduta cristã expõe a conduta terrível das trevas, como aqueles que jazem nas trevas, enche o seu coração de ódio e de furor, e muitas vezes não matam porque não podem, mas como Jesus já nos advertiu, quem simplesmente odeia e tem vontade de matar no seu coração, é como se ele já tivesse matado, e já fosse, na verdade, um assassino. E a razão, meus irmãos, não é diferente, não é outra da razão que motiva a perseguição religiosa e a perseguição civil, isto é o amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Pela identificação com o nome de Cristo, pelo compromisso com Cristo e com a sua palavra e com o seu Evangelho, pelo seu amor ao Senhor Jesus Cristo, é que sofrem esse tipo de ódio da sociedade em geral, e esse tipo de ódio, de furor e de rancor, muitas vezes dos próprios familiares, das pessoas mais próximas e mais queridas, que não aceitam o modo de vida santificado e bíblico daqueles que se submetem à graça salvadora de Cristo e têm as suas vidas mudadas e transformadas e passam a ser sal na terra e luz do mundo. Na segunda parte do versículo 22, a estes o Senhor Jesus admoesta, dizendo que é necessário perseverar até o fim, porque a evidência da salvação é a perseverança até o final. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. A situação é muito difícil. A condição das pessoas que são colocadas nessa situação, em culturas pagãs, em culturas idólatras, em culturas imorais, em culturas pecaminosas, como é a cultura no nosso país, e aqueles que são colocados, que nascem em famílias que mostram essas características, e pela misericórdia e graça de Deus são arrancados como um tição de fogo e são salvos pela graça de Deus, e lhes é dada a oportunidade de salvar o Evangelho, e experimentam esse tipo de privação, de provação,
de ódio mesmo da sociedade em geral e até daqueles que deveriam confortá-los e abençoá-los e serem motivo de alegria e contentamento para eles, os familiares mais próximos. Meus irmãos, não é fácil perseverar nessa condição. Muitos estão levados a desistir, muitos são levados a retroceder, mas se retrocedermos, nós não somos daqueles que retrocedem, como o autor da carta aos Hebreus, no último versículo do capítulo 10, diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A evidência final, a evidência cabal da genuinidade da fé, da veracidade da salvação é a perseverança até o fim. Porque aqueles que saem do nosso meio, diz João, é porque eles não são dos nossos. Porque se fossem dos nossos, diz ele, eles teriam permanecido conosco. E quando eles saem e abandonam a fé, na realidade, eles estão apenas demonstrando que eles nunca tiveram fé. Eles saíram do nosso meio, diz João, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E aqui nós temos uma palavra, portanto, de admoestação de Jesus àqueles que se encontram nessas situações, nessa situação de adversidade, de perseguição, de provação, de ódio familiar, muitas vezes, e ódio da sociedade em que vive. Persevere, permaneça firme. Não se deixe abater, não se deixe esmurecer, não retroceda. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que permanecem fiéis e enfrentando todas as oposições e todas as dificuldades, até a morte, se necessário for, até o final da nossa vida. E aqui o Senhor Jesus está animando e encorajando os seus apóstolos nesse sentido, indiretamente animando, admoestando e encorajando a cada um de nós, especialmente aqueles que experimentam esse tipo de provação familiar e nesse sentido nós experimentamos mais ou menos esse tipo de ódio da própria sociedade, tão distante da palavra de Deus, quando nós, à medida em que, ou na proporção em que, nós passamos a ser mais sal na terra e mais luz no mundo. E manifestamos assim a obra das trevas pela luz do Evangelho que vai operando e santificando o nosso coração e santificando a nossa vida. Mas aqui também, com relação a esse tipo de provação e de perseguição, a ira, o ódio da sociedade e dos irmãos, encontramos, da família, encontramos uma palavra de encorajamento com a qual o Senhor Jesus termina essa sessão no versículo 23. Não é uma sessão fácil. Quando nós lemos, quando porém vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Muitas interpretações têm sido oferecidas a essa passagem bíblica, reconhecidamente difícil, com relação ao significado da expressão até que venha o Filho do Homem. A que o Senhor Jesus se refere aqui? Alguns, meus irmãos, aqueles que não creem na genuinidade da palavra de Deus, na inerrância, na infalibilidade da Bíblia, dizem que, na realidade, o que temos aqui é simplesmente puro engano do Senhor Jesus Cristo. Ele, na verdade, acreditava, de alguma maneira, que ele iria retornar ainda ali dentro dos próximos meses e dos próximos anos, mas isso na realidade não aconteceu, ele estava completamente enganado e equivocado, ele não era o Deus que ele pensava na realidade de ser, e portanto o que nós temos aqui é simplesmente um engano mesmo daquele que se considerava o Filho de Deus e não passava de um religioso fanático e enganado. Evidentemente que isso não faz justiça ao ensino bíblico, não faz justiça ao fato de que Jesus era, na realidade, o Filho de Deus. Não é assim que nós devemos interpretar as Escrituras. Há aqueles, por outro lado, que entendem que esse texto deve ser interpretado
no sentido de que o Filho do Homem veio quando da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 da era cristã. E é possível que seja esse o significado. É possível que a referência aqui seja a vinda do Filho do Homem em juízo. E realmente, no ano 70, Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, cessou o culto como era realizado no Antigo Testamento em Israel, o povo foi disperso, passou séculos, milênios sem pátria, o povo judeu, e tudo isso como juízo, na realidade, da parte de Deus por causa da incredulidade daquele povo que rejeitou o Messias prometido. E então é possível, sim, que a referência aqui seja a vinda do Filho do Homem em juízo, quando nem daria para que os apóstolos de Cristo percorressem todas as cidades, porque Jerusalém seria destruída antes e o Filho do Homem viria em juízo sobre Israel, sobre o seu povo e sobre o próprio templo, como aconteceu na antiga dispensação, como aconteceu no Antigo Testamento. Outros ainda entendem que o Filho do Homem veio nos eventos que culminariam com a entronização do Senhor Jesus Cristo, isto é, com a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, o derramamento do Espírito Santo. E aqui então nós teríamos um anúncio, uma profecia, um conforto, no sentido de que eles não deixariam de de visitar todas as cidades, até que o Filho do Homem se manifestasse e o seu poder, a sua autoridade, e viesse a esse mundo, vamos dizer assim, através do seu Espírito Santo, que ele derramou ali no capítulo 2, conforme registrado no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Ele mesmo havia dito: esperem, se eu não for, o Consolador não virá, aguardem, vocês serão revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E nós sabemos como o Senhor Jesus, uma vez sendo crucificado, venceu a morte, ressuscitou, foi assunto aos céus, e a sua obra expiatória, redentora, perdoadora, foi aceita pelo Pai, e o fato de que ela foi aceita foi demonstrada quando ele então derrama o Espírito Santo, conforme havia sido prometido pelo profeta Joel, por outros profetas, sobre a sua igreja e sobre o seu povo. Há outros ainda que entendem que aqui nós temos uma referência mesmo à segunda vinda, ou seja, quando o Filho do Homem vier, mesmo no final dos tempos, quando ele retornar em glória, em triunfo, e que, nesse caso, as cidades de Israel poderia ser entendido literal, porque viria a destruição de Jerusalém, e então não seria possível que os apóstolos pregassem o Evangelho em todas as cidades até o ano 70, e também, depois então, vamos dizer, a nação judaica seria destruída. Só recentemente, como nós sabemos, ela voltou a se reunir, e ainda assim não teria dado tempo suficiente para que cada vila e cada cidade de Israel pudesse ouvir o Evangelho por parte da igreja. Enquanto que outros entendem nessa mesma linha que a referência é de fato a segunda vinda de Cristo em glória, mas que aqui esta geração se refere, como lá também, a raça humana como um todo. Essa geração, isto é, essa raça humana, vivendo nessa época, nessa era, antes da vinda gloriosa de Cristo, não acabaria, não é? E sem que o Evangelho de Cristo fosse anunciado em termos figurados, não apenas às cidades de Israel, mas a todas as nações da terra, entendendo essa expressão aqui de forma figurada. Meus irmãos, nós simplesmente não sabemos, na realidade, qual é a interpretação correta e a mais adequada para esta passagem. Certamente, a interpretação correta não é nenhuma que sugira que o Senhor Jesus estivesse enganado ou equivocado,
porque na realidade isso não está de acordo com tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Isso é fruto da incredulidade e parte do pressuposto de que a palavra de Deus não é infalível, não é inerrante, não é inspirada, quando há uma multiplicidade de possibilidades de se entender e de se compreender e de se interpretar essa passagem de uma maneira exegeticamente sadia, seguindo princípios hermenêuticos adequados e corretos, e algumas dessas maneiras eu apenas mencionei e sugeri aqui para mostrar aos irmãos que isso é plenamente possível. Mas a lição central aqui, o encorajamento aqui, é claro, apesar da dificuldade da passagem, ou seja, não falta escape, não falta válvula de escape, não dá para pregar num lugar, prega no outro. Não é possível dar testemunho numa determinada situação, então que se dê na outra. Não se exaurirão as possibilidades antes que Cristo retorne e antes que Cristo volte. Essa é a lição central, seja qual for a melhor interpretação dessa passagem. Isto é, quando vocês forem anunciar o Evangelho, diz o Senhor Jesus aos seus apóstolos, e então forem a um lugar e não forem recebidos, e forem ali perseguidos, e vos odiarem, então vão para outro canto, vão para outro lugar, em outra circunstância, em outra condição, não tem nada de errado com isso, e então anunciam o Evangelho ali, pregam o Evangelho ali. Nós sabemos como o apóstolo Paulo fez exatamente isso. Enquanto ele tinha oportunidade de pregar o Evangelho numa determinada cidade, nas suas viagens missionárias, ele pregava e ali ele ficava, como permaneceu em Éfeso durante um longo tempo. Quando isso não era possível e a vida deles corria risco iminente, ele simplesmente fugia, ia outra cidade, e ali desenvolvia o seu ministério, pregava o Evangelho e o reino de Deus era promovido, que era isso que na verdade que importava. Não é que o apóstolo Paulo estivesse com medo, porque ele disse que estava pronto para ir em Jerusalém, não apenas para ser preso e sofrer ali, mas para ser morto, contanto que ele completasse o seu ministério. Mas enquanto ele pudesse ser útil e fosse de lugar em lugar anunciando e pregando o Evangelho, ele assim faria e não tem nada de errado com isso, e o crente deve, na realidade, aproveitar essas válvulas de escape e não precisa se expor a riscos e a perigos, mas sim ele deve, como as serpentes, ser astutas e fugir, e então não se deixar desnecessariamente prender ou desnecessariamente sofrer, a não ser que Cristo, na verdade, nos constranja a isso e nos coloque em determinada situação que não haja muita alternativa. Então, meus irmãos, essa é uma admoestação desses versículos que nós encontramos, repito, não apenas para os apóstolos, mas para os ministros do Evangelho em geral, e, na realidade, para toda a igreja. As lições que nós encontramos aqui, elas são muito claras. Em primeiro lugar, acerca da condição e da atitude, como disse, não apenas dos apóstolos e dos ministros, mas de todo cidadão do reino de Deus. Nós somos ovelhas no meio de lobos. Isso demanda e requer de nós prudência e simplicidade, e o crente não tem o direito de ser tolo e de ser ingênuo, e de não esperar a perseguição, não esperar o descontentamento dos outros, não esperar o furor e a ira daqueles que têm a sua pecaminosidade manifestada e revelada pela influência do Evangelho na sua própria vida, quando ele é santificado e ele então se torna sal na terra e luz no mundo. O Senhor Jesus deixou muito clara a nossa condição e a nossa situação. Nós somos como ovelhas no meio de lobos. O que requer de nós sabedoria, o que requer de nós discernimento, o que requer de nós prudência, o que requer de nós discrição, já basta aquilo que o Evangelho confronta as pessoas e o furor e a ira que o próprio Evangelho provoca. E com relação a isso nós não podemos negar. Paulo mudava de cidade, mas ele não mudava o Evangelho. Ele continuava anunciando e continuava pregando o Evangelho da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Mas Deus nos dê sabedoria, Deus nos dê prudência, para sabermos como nos comportar e nos conduzir nas várias situações de risco, de perigo, de perseguição, nas quais muitas vezes nós viemos a nos encontrar. Naquilo que depender de nós, temos que ser discretos, temos que ser cuidadosos, temos que ser prudentes, não precisamos provocar a ira ou o furor dos outros pela nossa própria atitude
sem consideração, ou insensata, ou imprudente. A segunda lição que podemos extrair dessa passagem é que, por outro lado, nós não precisamos nos angustiar ou desesperar quando fomos perseguidos por causa de Cristo e por amor ao Senhor Jesus Cristo. O seu Espírito Santo nos assistirá nessas circunstâncias de forma adequada e compatível com a natureza da perseguição a que nós formos submetidos. Ele nos consolará, Ele nos confortará, Ele nos assistirá, Ele até nos habilitará a fazer a nossa defesa quando isso for viável, possível e necessário. E é assim que nós devemos entender, meus irmãos e irmãs, como é que aqueles homens acerca dos quais nós lemos, homens e mulheres, seja na história antiga, seja durante a Reforma, ou mesmo depois, durante os puritanos, ou ainda hoje em muitos países, ou um tempo atrás em alguns países comunistas e outros países, são martirizados, mortos por feras, pelo fogo, em tantas situações difíceis, e eles louvavam a Deus, cantavam, glorificavam ao Senhor, às vezes em meio às dores horríveis de queimaduras, morrendo no fogo. Como é que eles faziam isso? É porque eles eram habilitados pelo Espírito Santo, assistidos pelo Espírito Santo de Deus, na medida da necessidade, do sofrimento, da dor, da natureza da perseguição a que eles estavam sendo submetidos. Quando nós lemos acerca de pessoas como John Bunyan, que passou décadas, anos, se me falha a memória, 15 anos, alguma coisa assim, na prisão ali, distante da sua família, sofrendo, só isso é uma tristeza, é um sofrimento tão grande, você está longe dos seus, separado dos seus, presos por amor ao Evangelho, presos por amor a Cristo. Quem suporta, quem conforta, quem consola, é o Espírito Santo que conforta e consola, e foi ali que ele teve a oportunidade de produzir livros conhecidos até o dia de hoje, que tem abençoado a igreja ao longo dos séculos, utilizado que foi ali de maneira inusitada pelo Espírito Santo de Deus. Deus nos habilita, o Espírito Santo de Deus nos conforta, Ele nos capacita, até mesmo para nos tornarmos bons advogados das nossas causas e defendermos o Evangelho, sermos bons apologetas da fé cristã e bons pregadores do Evangelho, anunciando esse Evangelho e testemunhando da graça salvadora de Cristo, da genuinidade da sua palavra e da esperança que há em nós depositada em Cristo Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Que conforto e que consolo para aqueles que passam por provações e tribulações dessa natureza. Também aprendemos aqui que não devemos nos desanimar com o ódio da sociedade em geral e mesmo às vezes da parte ou por parte daqueles que nos são mais queridos. Isso é um motivo de profunda tristeza, de conflito muito grande para aqueles que, convertidos e que querem servir ao Senhor e que querem viver de acordo com a vontade do Senhor, ao invés de receberem o encorajamento daquelas pessoas que lhes são mais queridas, experimentam o descontentamento, a perseguição, o ódio, muitas vezes por parte da própria família, por parte dos próprios pais, por parte daquelas pessoas que são mais chegadas e mais queridas. Nós conhecemos exemplos assim, jovens que se convertem e passam enorme dificuldade nas suas famílias porque os seus pais não são crentes e oferecem um monte de oposição e de objeção, não permitindo que eles possam ir à igreja, servir a Deus, adorar ao Senhor e viver de acordo com a vontade do Senhor. Esposas que sofrem quando se converteram, seus maridos não se converteram, ou maridos que sofrem quando eles se converteram, a esposa não se converteram, e assim por diante, e muitas vezes são objetos do furor e do ódio daqueles pelos quais eles deveriam ser queridos e amados, animados e encorajados. Nós não devemos desanimar. Isso não é extraordinário, isso é assim mesmo. É porque o Senhor muda o nosso coração, transforma a nossa natureza, nos dá outros valores, outras motivações, outras maneiras de viver, nos santifica e as trevas fogem da luz ou então elas se revoltam contra a luz. Sempre que a luz do Evangelho brilha, sempre que nós queremos viver piedosamente em Cristo Jesus, nós experimentamos algum tipo de objeção, algum tipo de perseguição, algum tipo de ódio e de furor, muitas vezes, por parte até
daqueles que nos são mais chegados e que nos são mais queridos, e não apenas da sociedade em geral, que não tem a mentalidade bíblica, que não leva cativo o seu pensamento à obediência de Cristo e que não se submete aos padrões de vida e de moral expressos e manifestos na palavra do Senhor. Mas chama a atenção dos irmãos, como aplicação desse texto ainda, para o fato de que as nossas perseguições que sofremos devem ser motivadas por causa de Cristo, por amor a Cristo, e não por causa da nossa própria insensatez, da nossa própria imprudência, por causa das nossas próprias faltas. Elas devem ocorrer por causa da nossa relação com Cristo e como resultado da influência santificadora do Evangelho na nossa própria vida, e não pelas nossas próprias imprudências, pelas nossas próprias faltas, pelos nossos próprios erros, pela nossa própria insensatez, pela nossa própria falta de sabedoria. E é tão fácil nós podermos errar também assim. A igreja, até de um modo geral, poder errar assim. Houve um tempo atrás em que, agora não tenho ouvido muito sobre isso, em que eu ouvi o Estado indo contra igrejas por causa do barulho que elas estavam produzindo aqui em Belém, né? E então eu via muitas reclamações por parte dos religiosos das igrejas evangélicas, porque eles estavam sendo perseguidos, porque as autoridades estavam indo atrás por causa do barulho, e às vezes querendo uma maneira que acabasse com aquele barulho. Mas isso é imprudência. Às vezes as próprias igrejas colocam volumes enormes, altíssimos, incomodam as pessoas ao redor, a vizinhança ao redor, assim como aqueles bares e aquelas pessoas que fazem festas e colocam música alta, nos incomodam também de maneira absolutamente inadmissível e inapropriada. Isso não é correto. É verdade que quando é o trio elétrico na rua fazendo propaganda política, ninguém vem atrás, e a gente sabe que tem essa parcela de perseguição da igreja. Mas cabe a nós sermos prudentes como igreja, e cabe a nós como cidadão de um país, como trabalhadores, como empregados, em qualquer condição e situação que o Senhor nos colocar, então cabe a nós sermos prudentes para que não venhamos a sofrer objeção pela nossa própria falta. Mas quando nós sofrermos por amor a Cristo, então nós podemos descansar, isso é perfeitamente natural, e podemos contar com a graça, com a assistência, com o conforto, com a iluminação, com a direção do Espírito Santo de Deus, na proporção dos sofrimentos e das perseguições e do ódio que nós viermos a experimentar. Ainda em termos práticos, eu chamo a atenção dos irmãos para o fato de que há propósitos nas perseguições que o Senhor permite que nós experimentemos. Quando nós estamos nesse mundo, nessa condição de ovelhas no meio de lobos, precisamos ser prudentes, precisamos ser simples como a serpente, discreto, como as pombas, discretos, mas há propósitos na nossa perseguição por amor a Cristo. Seja quando a esposa é convertida e o marido não é, e passa enormes tribulações e dificuldades, ou vice-versa. Ou quando os filhos são convertidos e os pais não são, e passam enormes tribulações e dificuldades também. Ou então, no seu trabalho, porque você é crente, o seu patrão não é, ou vice-versa. Enfim, sempre há propósito quando Deus nos coloca nessas condições. Muitas vezes essa pode ser a única possibilidade disponível para darmos testemunho da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Às vezes testemunhos quando nós abrimos a nossa boca e então temos a oportunidade de esclarecer, de explicar, de ser luz e de ser sal pelas nossas palavras, mas às vezes até sem palavra alguma, como aquela mulher acerca de quem o apóstolo Pedro fala, aquela esposa, que ganha o seu marido sem palavra alguma, pelo seu honesto comportamento cheio de temor e de tremor. E o marido então vê, peraí, e eu tenho aperreado, tenho feito tudo isso com a minha esposa, e ela tem se permanecido gentil e fiel, como é que ela tem feito isso? E muitos são conduzidos a Cristo, por verem o testemunho honesto e cheio de temor das suas esposas. E muitas vezes patrões
que antes perseguiam os seus empregados, são conduzidos a Cristo pelo testemunho mútuo da atitude dos seus servos ou empregados. Quando eles veem a conduta reta, verdadeira, honesta, podem deixar dinheiro lá à vontade, porque eles não vão mexer e não vão pegar, e eles percebem isso, eles veem isso. Quando contemplam e percebem a diligência com que eles trabalham, não porque estão sob as vistas e a fiscalização dos seus patrões, mas porque eles sabem que estão servindo a Deus e não aos homens. E tudo isso é um testemunho vivo da obra salvadora, do efeito do Evangelho, da genuinidade da fé cristã e da obra do Espírito Santo no nosso coração e na nossa vida. E às vezes é em meio às perseguições que nós temos a oportunidade de dar testemunho para pessoas que, de outra maneira, não seriam alcançadas pela graça de Deus e pelo testemunho do Evangelho e pelo testemunho cristão. Por isso mesmo, meus irmãos, o crente precisa se expor desnecessariamente ao perigo. Não precisamos insistir em permanecer no perigo quando é possível evitá-lo. Essa é a lição final que eu gostaria de ressaltar com base na passagem que nós estivemos considerando. Não é preciso nós insistirmos em permanecer no perigo. Como fez o apóstolo Paulo, em perigo num lugar, ele ia para outro. Quando há essa possibilidade, quando havia essa possibilidade, nem sempre haverá. E aí teremos que enfrentar a situação e o Espírito Santo de Deus nos assistirá e aconteça o que acontecer, Deus estará realizando a sua vontade na nossa vida. Não precisamos temer aos homens que podem nos matar o corpo, mas não podem causar dano contra a nossa alma. Temos antes que temer a Deus e a Cristo, aqueles que têm a autoridade e o poder de lançar tanto o corpo como a alma no inferno. E então devemos nos submeter à sua vontade. Mas eu quero ressaltar que é perfeitamente legítimo procurar uma situação ou uma oportunidade aonde podemos exercer ou desempenhar as nossas vocações de uma maneira mais saudável, mais produtiva e com menos perseguição e menos aflição e menos tribulação. É o que o texto nos ensina aqui. Então, quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Se vos perseguirem no emprego, há possibilidade de conseguir outro emprego, vá para outro emprego. Ou numa cidade, pode ir para outra, é possível, é legítimo. Aonde é possível procurar uma situação mais favorável, aonde nós poderemos ser mais úteis para a promoção do reino de Deus, por um maior tempo, anunciando e pregando o Evangelho. É claro que isso requer muito discernimento, muita discriminação, para saber até onde ficar, até onde não ficar, em que condição se colocar, até onde dar testemunho naquela situação, contando com a ajuda, o auxílio do Espírito Santo de Deus, ou quando era tempo de procurar outra condição, outra situação. Mas, meus irmãos, para conforto e encorajamento nosso, é bom saber que às vezes é heróico fugir, né? É sábio nos colocarmos em uma outra situação, onde teremos melhores possibilidades de ser úteis com vistas à promoção do reino de Deus e o louvor e a honra e a glória do nosso Senhor. É uma passagem preciosa, porque nela não apenas os apóstolos, não apenas os ministros, mas todos nós como crentes em Cristo somos alertados e admoestados acerca da nossa condição nesse mundo. Nós somos como ovelhas no meio de lobos. Não podemos ver as coisas de outra maneira. Isso requer e demanda de nós toda a prudência, toda a sabedoria, graça da parte de Deus, discrição, para sermos ao mesmo tempo simples como as pombas, mas ao mesmo tempo prudentes como a serpente. E então úteis para o reino de Deus, não como sal que não salga, ou luz que não ilumina, mas sal que salga de verdade e luz que ilumina de verdade, mas com prudência e com sabedoria, para que possamos ser úteis nesse mundo, enquanto o Senhor permitir, como instrumentos da graça dEle, para a promoção da fé verdadeira, do seu reino aqui nesse mundo, da sua honra, da sua glória e do louvor do seu nome. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e nos dê a sabedoria, e nos dê a graça, e nos dê a prudência, e nos dê o conforto
o consolo, a assistência, a iluminação, as palavras próprias, adequadas, que o Espírito Santo coloque na nossa boca, também calar quando necessário for. Muitas vezes Jesus não dizia palavra alguma, ele simplesmente calava, não era momento de dizer palavra alguma. Outras vezes ele argumentava, ele expunha a situação, ele explicava, ele dava testemunho. Paulo fazia o mesmo. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, de sermos boas ovelhas, em medo de lobo, no meio de lobo, não com medo deles, mas com prudência, porque nós somos chamados exatamente para, vejam só, como ovelhas, irmos para o meio de lobos. Nós não somos chamados para fugir dos lobos, mas para darmos testemunho e sermos sal na terra e luz no mundo, exatamente no meio de toda essa oposição, na certeza de que aquele que é onipresente, onisciente, onipotente, e que governa sobre os céus e a terra, e que toda autoridade lhe foi dada sobre os céus e a terra, estará dirigindo e conduzindo a nossa vida, e nos utilizando e nos abençoando, tudo fazendo com vistas à sua própria honra, à sua própria glória, à promoção do seu reino e ao louvor do seu próprio nome.